Alessandra, Carlinha, Vamos apresentar a Carlinha aí. carnívora, fera, tá? Tá fazendo nutrição. Já tá quase formando, né, Carlinha? Tá no último Tá, período, né? tá bem pertinho, no último período já. Aprendeu tudo de nutrição na faculdade, naquelas matérias lá, 55% de carboidrato, entendeu? É É, desse jeito, diretriz, né, quase Carlinha? nada de gordura, tipo isso. Baixa Nossa, gordura, é uma desse dificuldade, jeito. né? A gente comparar o que a gente aprende aqui na Carnívora com o que com o que vocês estão aprendendo na universidade, né? Sabe que é difícil e até para se posicionar. Eu imagino a tua situação em sala de aula, porque não E a deve Carlinha, ser fácil. ela é carnívora. Depois você explica melhor, mas a Carlinha é carnívora há um ano e pouco, né? É, Mas mais já, ou menos. mas já faz cetogênica há 5 anos. E também já trabalha com essa questão de saúde pelas redes sociais, já tem mentoria, já tem muito tempo, ela é bem experiente, entendeu? Então, assim, realmente teve que rebolar na faculdade para É, não cair no golpe, né? daqui para frente vai ter que enfrentar o conselho, né? Que a gente sabe. Pois é. Pois é, esse é o desafio. Uma batalha. Bom, ô Cobra, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar que a Carlinha se apresente, que ela fale um pouquinho, então, sobre ela, o que ela acha interessante de passar aí para o pessoal, e depois fale um pouquinho da trajetória dela aí nessa Só, cetogênica para Carlinha. só antes de ela se apresentar, só para vocês entenderem como é que é, da onde ela vai partir a história, de onde ela vai chegar. Hoje ela está com uma composição corporal assim bacanésima, né? Na carnívora e tal. E hoje ela colocou a gente estava conversando, ela falou, vou colocar umas fotos de quando eu tinha 20 e poucos anos. E assim, está muito melhor hoje do que com 20 e poucos anos. E isso é uma coisa que, como a gente estava conversando um pouco antes também, como que é difícil, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiquei, sei lá, múltiplos anos nessa dieta fit, treinando pra caramba, quase um treinamento de atleta profissional e fazendo dietinha controlada, pesando caloria, né? Também passou por isso, né, Carlinhos? Assim, E, e batata doce, peito de frango, 6 refeições ao dia, e não mexia a balança, nem a composição corporal, que é mais importante que a balança, milímetro, desse 1 quilinho, botava, né? Aí quando a gente pega e entra numa estratégia como a carnívora, é como se fosse um milagre na nossa vida, cara. Aí eu vou deixar a Carlinha contar a história dela, mas assim, a minha, em 2 meses, eu emagreci 12 quilos, em 6 meses eu tinha emagrecido 20. Com mais um ano eu ainda ganhei massa magra, então assim, só da composição corporal que eu lutava, não é porque eu estava parado antes e eu conheci a carnívora. Eu lutava, treinava pra caramba e não ia, não ia. Aí com essa carnívora, o negócio, parece um milagre. Então eu sei que a gente estava conversando isso, eu sei que a história da Carlinha é parecida com essa também. Então, conta aí, Carlinhos, sua história. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Carnívoro, tá? É uma super representante da carnívora. Carlinha é fera, sabe tudo. Parabéns. Certo, Paulo? Vamos ouvir essa história. obrigada. Mas vamos lá, como o Cobra falou, né? Eu sou da primeira leva do Solto, né? Logo que o Solto começou o blog falando de low carb e tudo, eu já acompanho ele desde o começo, porque eu também tinha um blog que eu compartilhava meu diário alimentar. E eu, assim como o Cobra, eu já vinha há muitos anos lutando contra a balança. E eu tinha passado por mais de, sei lá, 10 nutricionistas. E sempre a estratégia nutricional que me passava era aquela tradicional, com carboidrato, proteína magra, quase nada de gordura. E eu tinha um resultado ali durante um tempo muito curto, mas eu não conseguia aderir para a vida, porque é uma dieta sem gosto, né? Você não consegue manter por muito tempo. E como eu tenho essa sensibilidade ao carboidrato mais comprometida, eu vivia inflamada. Eu vivia doente, eu era inchada, além do sobrepeso que eu tinha, eu nunca fui obesa, mas eu tinha um sobrepeso, eu era muito inflamada, eu vivia doente, eu tinha enxaqueca, sabe? Era tudo bagunçado. Quando eu comecei a fazer low carb, aí a minha vida realmente mudou, né? Tudo melhorou e tudo. E logo em seguida da low carb eu já conhecia a cetogênica. E com a cetogênica melhorou mais ainda. Então eu consegui sair do quadro de sobrepeso
para ficar eutrófica mesmo foi com a cetogênica. Na cetogênica eu tive um resultado incrível e eu percebi que na cetogênica eu conseguia levar como estilo de vida, porque era tudo que eu gostava de comer, né? Então eu conseguia manter por mais tempo e para mim era prazeroso. E quando começou a vir a saúde junto com o físico que eu sempre busquei, aí casou tudo, né? Casou tudo e foi melhorando minha performance. Eu sempre gostei muito de treinar, eu era ciclista. Hoje eu não pedalo mais por falta de tempo, mas eu ainda gosto muito de pedalar. Mas eu era ciclista, mas eu sempre gostei muito de fazer musculação e tudo. Então foi assim, tudo junto, saúde, performance e emagrecimento. Só que junto, é engraçado que a gente vai passando de fases, né? A gente conhece a low carb, aí da low carb a gente conhece a cetogênica, e da cetogênica a gente conhece a carnívora. A Ela é carnívora, o ganho natural. vai tudo assim, vai acontecendo, né? A primeira pessoa que eu vi falando de carnívoro foi o Jordan Peterson, né? Que ele tem uma doença autoimune e tal. Mas eu confesso para vocês que eu tinha um preconceito muito grande com a carnívora. Por quê? O que era que me fazia pensar da carnívora? Eu sempre tive problema de digestão estomacal. Eu sou aquela pessoa que eu comia e ficava lembrando o resto do dia inteiro que eu tinha comido. A comida ficava ali conversando comigo. E eu associava isso muito à carne vermelha. Porque principalmente quando eu consumia carne vermelha, eu sentia isso. Só que numa cetogênica, o que era que eu consumia bastante? Muita farinha de amêndoa, as sementinhas, muita salada crua. E eu não conseguia associar que aqueles vegetais crus ou até mesmo cozidos estariam me causando uma má digestão, porque afinal de contas a gente vem ouvindo de não sei quanto tempo que, né, para você soltar, não sei o que, tem que comer vegetal e tal. E a culpa era E a culpa era da carne, da carne. né? Sabe? E eu concordava sem nem questionar, né? Todo mundo falava, eu ia seguindo o bonde. Mas aí, quando eu comecei a acompanhar mais a galera da rebelião, o tal do jejum lá dos 5 dias que nós fizemos e tudo, e muita gente falando sempre muito bem da carnívora. Aí eu fiquei, será? Vou parar de preconceito e vou testar. E foi realmente assim, como eu já vinha na cetogênica há muito tempo, eu tinha parado de ter resultados com a cetogênica. Eu estava ali estacionada e um problema de digestão continuava. Eu sempre tive problema. Eu sempre acordava com um peso X e no final do dia eu estava 1, 2 quilos mais pesada. Todo dia era isso. Eu achava isso normal, era o meu normal. Só que quando eu comecei a fazer a carnívora, eu percebi o que era uma digestão de verdade, né? O que é você comer e você sentir que aquela comida foi digerida. Você não ficar refém de ter que fazer muito cocô, porque é saudável fazer muito cocô. O que é você viver sem gases, porque eu sempre tive muito refluxo, gases e tal, mesmo com a cetogênica, porque eu consumia muitos vegetais. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de salada. De vez em quando, o que eu sinto falta de uma saladinha. Porque, gente, eu moro no Nordeste, aqui é quente, mas aqui é quente. Então, às vezes, você quer comer uma coisa fresquinha e eu sinto saudade da salada. Mas eu comia, assim, muita salada, sabe? Então, eu percebia, lembrando, assim, um dia desse eu tava lembrando disso. Quando eu ia fazer cocô, saía os pedacinhos de folha no meu cocô. E eu achava que aquilo era normal. O negócio inteiro lá. Né? E hoje, com a carnívora, a gente percebe o que é um cocô bonito de verdade, que você aproveita quase tudo da carne. O nosso corpo metaboliza quase tudo que a gente consome da carne. O bolo fecal, ele realmente diminui, né? Mas isso é totalmente normal, porque as pessoas associam muito. Quanto mais cocô, mais saudável. Mas não é, gente. Cocô é o lixo que é do nosso corpo que a gente está excretando, está jogando fora o que a gente não utilizou. Como pode uma coisa que você tem que jogar fora, você fazer em quantidade ser mais saudável? Não faz muito sentido. É uma coisa que a gente escuta e a gente vai repassando e não se pergunta o porquê, né? Mas quando a gente começa a entrar mais nesse mundo carnívoro, a gente começa a entender tudo isso. Então, a minha história com a carnívora foi mais ou menos essa. Então, desde então, eu sigo um estilo de vida carnívoro. De vez em quando eu abro exceções. Alguma fruta, quando eu tenho vontade de um doce, é a fruta. Uma saladinha também, muito raro hoje em dia comer salada, porque a salada realmente é o que me é indigesto, é a salada. Fruta eu já
digiro melhor. Raízes também, eu tenho uma digestão até ok, mas o tal do vegetal, a folha, o grão, é uma coisa que não me faz bem de jeito nenhum. Então, são coisas que eu evito realmente. E a carne maravilhosa. Eu consumo hoje, consigo comer uma quantidade boa de carne. Antes eu não conseguia comer e treinar imediatamente. A minha digestão está tão rápida que eu já como, consigo ir treinar. Então, tá maravilhoso. E como é que é essa rotina? Pode falar, então. Tem que aprender a comer carne gelada. Gelada? Gelada. Aqui no sul, a gente come muita carne de churrasco, tá? Normalmente o gaúcho faz o churrasco e nem pra geladeira vai a carne. Aí você passa o dia inteiro comendo aquelas lasquinhas da carne de churrasco, porque o próprio sal tá conservando essa carne, a gente come carne fria. Olha! Então, a gente tem um hábito. E às vezes a carne do churrasco vai pra geladeira, no verão, eu como carne gelada, tipo um rosbife, só que geladinho. Tá aí, gostei, vou experimentar. Aí a dica. Porque é uma questão só de conceitos, né? A gente tem que comer a carne quente. Olha, eu Já gosto muito. salgado, né? Uma coisa quente. E mal passado, ela fica tipo um carpacciozinho. Mal Eu passado. Eu gosto muito de comer carne crua. A filé mignon cru. Tira da geladeira, ele cru. Corta em cubinho. Passo naquele alho roxo, não tem? Aquele salho. Bota um pouquinho de sal, aquele alho. E come. É delícia. É um carpaccio, né? De tartare, porque né, dá para colocar um limãozinho. Quem pode, ainda que tolera algum tipo de tempero, dá para colocar. Talvez assim eu gosto do tal do filé mignon, porque eu gosto mesmo de carne gorda. Filé mignon pra mim, peito de frango, eu não gosto. Tem graça. Não, obrigada. Mas é porque para comer carne crua, né? Ela crua, congelada, né? Crua, é melhor sem gordura, porque a gordura crua é meio esquisito de comer. Então a carne crua é melhor mais magra, né? Uhum. A gordura fica fria, fica grudando, né? Na boca. Ela não, Verdade. não escorre. E, Carlinha, conta um pouquinho desse seu viés de treino, assim, o que você treina, o que você faz, que você dá mentoria, ajuda as pessoas, como é que é isso? Conta pra gente. Hoje em dia eu já fui mais ativa, né? Porque quando eu tinha mais tempo, só que agora eu inventei de fazer faculdade depois de cabra velha, então eu não tenho mais tempo para muita coisa. Mas antes eu pedalava às manhãs, eu participava de uma assessoria de ciclismo, que eu pedalava quase todo dia 60 quilômetros. E ainda na hora do almoço, sempre, eu acho que há mais de 10 anos, eu treino no meu horário de almoço, musculação, 40 minutinhos, e eu gosto de treinar pesado. Carlinha, eu gosto de puxar ferro, assim, mas eu gosto mesmo. No dia que eu não vou pra academia fazer musculação, eu fico mal. É tipo assim, uma terapia pra mim, levantar peso. E faço uns cardiozinhos em casa, às vezes na tribo carnívora, assistindo as aulas e tudo, eu tô ali em cima da bike, porque eu tenho uma necessidade de movimento, sabe? Eu sou uma pessoa tranquila, calma, mas eu preciso me movimentar. E eu trabalho o dia todo sentada no escritório com ar-condicionado. Então, eu sinto que eu tô indo contra, sabe, a minha natureza. Então, para mim me movimentar mais, eu procuro espaçar nos tempos que eu tenho livre. Então, meus treinos, hoje em dia, eu tô só treinando musculação na hora do almoço e fazendo os cardios sempre que eu consigo encaixar em algum momento. E como eu sou estudante de nutrição, ainda já estou no último semestre, graças a Deus, mas eu já venho atendendo no formato de mentoria. Como é a mentoria? Sabe aquelas pessoas que já passaram por vários nutricionistas e não conseguiram levar adiante nada? Pois é essa pessoa que eu pego na mão e digo assim, cadê a sua dieta? Por que você não está conseguindo fazer? Titia Carlinha vai lhe ajudar aqui se você fizer assim. Talvez se você fizer isso, talvez se você... Então, a minha experiência de tudo que eu já errei, eu levo para as minhas pupilas. Eu digo assim, olha, se você for por esse caminho aí, eu sei, não vai dar certo não, tá? Então, vá aqui na onda da titia Carlinha que você vai no caminho certo. Então, é mais ou menos isso. Às vezes você consegue ver... Vocês já repararam como é fácil arrumar solução para o problema dos outros? É fácil. Então, é mais ou menos aí que eu trabalho. Eu trago aqui seus problemas que eu resolvo tudo isso. Se você quiser resolver, eu resolvo. E
experiência, porque muitas vezes os profissionais, né, da área médica que estão prescrevendo dietas não passam pelo processo. Ou, muitas vezes, o profissional que está prescrevendo dieta, que está do outro lado da mesa, ele é obeso. Então, a gente... Triste fim. Então, a gente vivencia esse processo, né, da carnívora, que a gente vem, né, você ainda mais como nutricionista, né, então a experiência que a gente tem é ouro, né, é diferente E de sabe um profissional. uma coisa que eu tenho percebido muito, as pessoas que chegam a mim, vêm de outros profissionais reclamando muito dessa falta de... Eu nem gosto dessa palavra empatia, porque o povo, né? Mas tipo assim, as pessoas não veem realmente quem está ali na frente delas. Às vezes a pessoa chega com uma queixa que já tentou de tudo e não consegue emagrecer e a pessoa desmerece aquilo ali. Ah, não tentou nada. Às vezes a pessoa realmente tentou, ou pelo menos acha que tentou. Mas se você não procurar saber realmente o que está acontecendo, o que foi que a pessoa fez, onde é que ela poderia ter acertado. Eu estou trabalhando também agora até com mapeamento genético, é impressionante. Algumas pessoas têm os genes mesmo com uma predisposição para ter menos motivação. Então, para essas pessoas e trabalhar contra o gene dela é mais difícil, sim, sabe? Não é conversinha de pessoa obesa que tá com preguiça, não. Às vezes é mais difícil para a pessoa, sim. E quando você tem esse olhar mais empático, né, de entender que para ela é mais difícil, você conseguir arrumar estratégias para driblar, para facilitar, ajuda demais uma pessoa que está há anos tentando. Eu tiro muito por mim. As pessoas que chegam a mim chegam com uma história muito parecida com a minha, que já passaram por vários profissionais, que a pessoa reclama. Eu vivia doente, né? E eu ia para vários profissionais, neurologista, clínico geral, e eles me mandavam ir no psiquiatra, porque era coisa da minha cabeça, porque meus exames estavam todos normais, né? Então, quando eu tenho acesso a esses exames que os profissionais julgam normais, né, eu vejo que não tem nada normal ali. Tem deficiência de vitamina. Hoje, a vitamina B12 está assim, 90% das pessoas que chegam a mim chegam com deficiência de vitamina B12, porque consomem pouca carne. Porque tá aí a sociedade dizendo que a carne faz mal, que a carne mata, e as pessoas estão com medo de comer carne vermelha. Isso causa essa deficiência de B12. A pessoa que está com B12 baixo, ela pode ter depressão, ela pode ter uma ansiedade, atrapalha a vida inteira a pessoa com B12 baixa. As mulheres ficam com problema no ciclo menstrual. Eu tive também um problema que eu passava o mês inteiro sangrando, sabe? Então ali já era uma deficiência que eu tinha e todo mundo olhava meus exames, não tá normal. Gente, não estava normal. Quando eu olho os meus exames, eu estava à beira da morte, ninguém me dizia, né? Então é impressionante hoje em dia na alimentação o quanto a gente consegue melhorar a nossa saúde, sabe? Dá para melhorar muito. Agora tem que parar de seguir o bonde, né? Você tem que procurar se informar mais, não simplesmente seguir ali o que está todo mundo dizendo, que estão impondo. A gente tem que se questionar mais sobre tudo. Eu estava agora há pouco, nem sei se alguém lá da mentoria, numa mentoria que eu faço com outras alunas de nutrição, e quando eu falei, né, do meu viés, que eu sou mais para cetogênica e carnívora, e mostrei o meu painel genético e tudo, mesmo assim ainda gera uma desconfiança que esse tipo de estilo de vida que eu levo é inflamatório, que faz mal, que causa desbiose. Eu mostro todos os meus exames para quem quiser ver, gente. Meus exames são a cor mais linda de se ver, sabe? Tá tudo normalzinho, eu não tenho desbiose, eu não tenho mais doença inflamatória. Meus marcadores inflamatórios estão todos assim lindíssimos, eu não tenho mais. Eu tinha numa época que eu seguia uma estratégia nutricional que era a que todo mundo seguia, com muito carboidrato. E olha que eram carboidratos do bem, né? Que a gente chama macaxeira, pão integral, arroz, aveia, achando que estava sendo super saudável, mas não estava. Muitas vezes, né, a gente está doente, apresentando sintomas e os exames estão normais e não estão mostrando. Muito comum. Eu vivi isso, né, durante 12 anos. 12 anos de fibromialgia com exames normais.
marcadores inflamatórios não eram altos, não. E mesmo assim, eu estava doente, né? Então, assim, o que se falava era que eu tinha uma doença psicológica, uma doença emocional, uma doença que tem de um fundo emocional, né? E quando você vai em outras questões envolvidas aí, né? Que é debelar e elucidar algumas outras questões pontuais, porque você começa a limpar o corpo, você começa a mudar, né? Fonte de combustível, de energia, né? E aí as coisas começam a funcionar melhor, né? O motorzinho começa a funcionar mais de uma forma mais perfeita, né? Então, o problema é que as pessoas vêm de dietas standard, muitas estão deixando de comer carne, e aí começam a ficar pior ainda, né? Inclusive, eu estou tendo resultados incríveis com pupilas minhas que chegam com fibromialgia e eu introduzo ali uma carnívora, é incrível a melhora. Incrível, é rápida. Foi muito rápido. Eu comecei a sentir alívio em dor e rigidez, principalmente em questão de rigidez. Ela vai te travando, né? Vai te debilitando de uma forma que chega um momento que tu não sai da cama, tu não caminha. Porque a fibromialgia simula, às vezes, uma artrite, mas não há inflamação, né? Então, os exames traumatológicos não apontam nada, né? Mas você está ali com dor, né? Sofrendo com rigidez. E a primeira coisa que eu notei foi a eliminação da rigidez, né? E a diminuição da dor, né? Então, isso gradualmente. Eu faço 2 anos agora de carnívora, né? Estou em processo de cura ainda por causa de cavitações. Eu vou fazer ainda uma live sobre isso, que também, né, causam a desbiose e uma desbiose intestinal através da boca, né? De problemas que a gente tem na boca, na arcada dentária, no osso, né? Mas é impressionante como a carnívora alivia tudo, né? Para quem tem autoimunes também. Você trabalha com pessoas que têm autoimunes também? Trabalho também com pessoas com autoimunes. O difícil é a adesão, né? Por conta ainda do preconceito. Né? E uma coisa, principalmente mulher. Mulher tem muito aquela vontade do docinho, né? E na carnívora, se não for ali no whey, que é o industrializado, que eu não gosto muito de recomendar, a gente fica sem muita opção do docinho, né? Numa carnívora. Mas assim, a melhora também em autoimune é impressionante. Eu já tive caso de remissão. A pessoa parou de tomar remédio de lúpus. Ela estava com lúpus na carnívora, mas ela não consegue aderir a um tempo. Começa a passar, ela chega a 1 mês, aí ela, eu quero meu cuscuzinho, eu quero comer minha tapioca, porque aqui no Nordeste, né, o cuscuz e a tapioca é um negócio que a galera não larga. Mas mesmo fazendo assim, esporadicamente, um momento, a melhora já é incrível. E eu acho que assim, aos poucos, a pessoa acaba se conscientizando, sabe? Para algumas pessoas, assim como o Cobra, o 880 funciona melhor. Mas para outras pessoas, que isso também é um ponto muito, muito importante que eu acho no atendimento, respeitar o tempo de cada um. Algumas pessoas têm que cortar logo o mal pela raiz e só assim vai funcionar. Para outras pessoas ir aos poucos, ir retirando, abrindo exceções, tá? Talvez funcione melhor, sabe? E eu percebo isso em algumas pupilas minhas. Algumas ainda consomem um carboidratozinho, pedem aquela refeição livre e tal. Mas quando elas lembram a sensação de viver sem dor, com a digestão melhorada, sem gases, com o peso ali controladinho, elas acabam querendo fazer cada vez mais. Eu acho que é por aí que a gente consegue resgatar esse pessoal para tanto ter menos preconceito com a carnívora, né? Como realmente para levar como um estilo de vida. E as exceções serem realmente as exceções. Uma coisa que você todo final de semana precisa comer, não é uma exceção mais. Se todo sábado você quer comer um bolo, não é mais uma exceção. Está sendo todo sábado. Uma exceção é uma coisa que você de vez em nunca, no ano novo, você quer tomar um champanhe, é uma vez por ano, aí eu considero uma exceção. Agora, toda semana, eu já sou um pouco, né, contra. Alessandro, tem uma pergunta para você aí, ó. Na caixinha de perguntas. Vou lá, ela tá até meio escrito em portunhol, assim, a pessoa deve ser
É do... O nome é Dinorá Cardoso. Ah, Dinorado Rolar. essa semana. Alessandra poderia comentar como ela maneja o chocolate em la noche? A que hora e quanto? À Por noite. favor. Bom, eu Já que consumo a gente está falando de doce, né? Eu acho que deve ter chamado essa pergunta aí. todas as noites, não, tá? Eu consumo chocolate acima de 70, né? 2 quadradinhos quando eu tenho vontade, porque hoje eu já estou certo adaptada. Então, para mim, o chocolate não atinge o ciclo do vício, tá? E a gente enxergar o quanto você ainda está na compulsão. As pessoas que começam a estratégia carnívora, né, e que começam a fazer sessões, que é o que a Carlinha estava falando aqui, com doce, né, elas vão acionar redes neurais que estão associadas ao consumo do doce, vai acionar os neurônios intestinais que mandam informação direta para o cérebro que você está recebendo açúcar, e isso ativa o ciclo do vício, porque também é uma liberação de dopamina. Então, a gente tem que enxergar que tudo que dá muito prazer e que na verdade, essa nossa alimentação, né, ela é ter prazer, porque a gente come gulodices para fazer uma compensação, né? Tô muito estressada, vou comer um doce. Tô muito nervosa, vou comer um doce. Né? Aconteceu isso, vou comer um doce. Então, a gente associa muito o doce ao acalmar a pessoa, né? Então, a gente tem que enxergar o quanto você é compulsivo. Se você conseguir fazer um quadradinho de chocolate, né, e ficar nesse quadradinho, né, por 2, 3 dias, se você tiver vontade, e você não tiver vontade de comer a barra inteira, você vai enxergar o quão compulsivo você é, né? Então, o que não pode é você pegar uma barra de chocolate, porque é 70, você detonar uma barra por dia. Porque aí você vai estar, por menos que tenha. Eu faço isso aí. O que é, Carl? Eu pego a barra de 70% e eu falo, não, vou comer só uns quadradinhos, na que eu ver a barra já foi toda já. Eu sou desses. É melhor nem comer o quadradinho, né, Cláudio? É. Às vezes eu consigo comer uns quadradinhos, não vou mentir não, mas dependendo, eu como um aí guarda, eu como um igual o Alessandro. Eu vou falar agora, eu vou ficar igual o Alessandro. Aí eu vou como um quadradinho, vou lá e guardo. Aí daqui a pouco vem aquele bichinho falando só mais uma, né? Um quadradinho, mais um quadradinho, aí depois eu começo. Já que eu comi duas, aí já na segunda eu já pego duas. Aí já que eu comi a metade da barra, vou comer tudo logo. Então, assim, é um negócio que. É aí, gente, aí é que tá a compulsão. Mas aí cobra, se você fizer isso todo dia, você vai voltar pro status antigo, né? Então, a gente tem que. Aí no outro dia eu quero comer uma pizza. Daqui a pouco você vai pegar uma barra naquele dia, mas você não vai comer todos os dias, né? Aí é que tá. Então, assim, o consumo diário de chocolate que eu faço, e que não é tão diário assim, é o quadradinho, tá? 2 quadradinhos. Às vezes eu tô um pouquinho mais ansiosa, eu como mais um pedacinho, né? Ontem eu fui fazer uma degustação de chocolate 70%. Tem uma fábrica aqui de Porto Alegre maravilhosa, assim, de puro cacau. Então, assim, ele foi fazendo a degustação, tinha de 40%. Eu digo, não, de 40% eu nem vou. Eu vou só dos 70% para cima. Acabei comendo uns 6, 7 quadradinhos ou mais de chocolate, né? Mas são momentos, e aí é que a gente enxerga o quanto que você consegue controlar isso, né? Quando você comer aquela barra e deu, né? Você sabe que no outro dia. Não, aí não. Eu tenho um negócio que é pior do que essa barra, que é da Cacau Show. Às vezes eu consigo comer pouco. Mas é uma trufa daquela da Cacau Show que é 85%. Então, assim, ó, falar 85% eu posso comer uns 4 logo, né? Aí eu compro 4. Aí eu falo, vou levar essas 4 aqui para depois eu comer outro dia. E aí eu como os 8, entendeu? Eu sou. Você é compulsivo. Se deixar, se você soltar muito. Eu vou me. Não é nem aquela coisa assim, eu tenho que comer, não. Eu vou me enganando, só mais um. Sim, sabe? Eu vou deixando eu me enganar. É um negócio meio esquisito. Você tem redes neurais criadas para isso, estão bem fortes, né? Ainda não conseguiu reescrever. Mas é isso aí, então. E procure chocolates de boa qualidade, né? Chocolates, tem muito chocolate artesanal agora, né? E principalmente os que não têm lecitina de soja, tá?
que são os que eu escolho. A Cacau Show, infelizmente, tem cobra. Tem. E a Copenhague tem. Então, assim, a lecitina, ela não é muito boa para o intestino. Então, se não... E outra coisa, gente, que é importante, ó. Eu, a Aninha, o Cobra, a gente já vem fazendo a carnívora há um tempo. Então, o nosso intestino, ele já tá bem saradinho. Uma pessoa que está começando agora na carnívora e fica abrindo exceções com chocolate, por exemplo, pode estar culpando a carne. Não, mas daqui eu tô fazendo a carnívora e não tô digerindo bem. Não, a culpa não está sendo da carne, está sendo dessas exceções que você está abrindo, que você não deu tempo suficiente para você recuperar o seu intestino e já está colocando outros tipos de alimento. Então é importante você ter esse tempo na carnívora para você começar a abrir essas exceções sem lhe causar muitos danos. Ó, tem uma pergunta aqui da Gisele, você podia aproveitar e responder. Ó. Boa noite. Adorando a live. Faço a cetogênica há um tempo. Quase que já estou na carnívora, mas ainda tenho muitos gases e prisão de ventre. É normal? Você podia responder essa, hein, Carlinhos? Pois é, esse quase ainda que está te fazendo, está te causando esses gases e a prisão de ventre, sabe? Esse quase é aquele vegetalzinho que você está consumindo, aquela fruta que está misturando ali, está se juntando com a proteína animal no seu intestino e está fermentando e está causando isso aí. Então, o ideal é você fazer realmente ficar carnívoro por um tempo até recuperar toda a sua digestão. Uma coisa que a gente aprendeu nas aulas de carboidrato lá com o Henrique Altran, na tribo carnívora, né, Alessandro? É que a celulose, ela é quase igual à glicose. É um carboidrato que eles são quase iguais. Só que nenhum animal tem enzimas para digerir a celulose. Apenas bactérias protozoários que tem. Então, o que acontece? Quando a gente come a celulose, que é a fibra vegetal, ela passa direto do estômago, do intestino delgado, não acontece nada. Quando chega no intestino grosso, que é onde estão as bactérias elas vão, através do processo de respiração celular delas, né, de alimentação, de tirar a energia da celulose, fazendo fermentação. Essa fermentação tem um produto final que são gases, né? CO2, se eu não me engano, metano também. Então, que é o que dá o cheiro ruim, né? E esses gases dentro do intestino vão virar ou arroto, né? Que é mais difícil, ou peido. Então, gases é fermentação de celulose. Só que acontece que se você alimenta uma microbiota uma microbiota fermentativa e chega a carne lá também, ela também fermenta a carne. Por isso que quando é só carnívoro, a gente absorve tudo no intestino delgado, não chega praticamente nada no intestino grosso. E tem mais uma questão, quando você come carne junto com o vegetal atrapalha a digestão da carne e a absorção da carne. Porque o vegetal absorve a acidez do estômago, ele dissolve as enzimas digestivas. Não é isso, Luciano? Travou. Pronto. Voltou. Sequestra os nutrientes. Sequestra os nutrientes. Exatamente. E aumenta o volume fecal, consequentemente, aumenta a proliferação de micro-organismos no intestino. Então, assim, a carnívora, por mais que digam ao contrário, e eu acredito que é isso, porque, assim, quem não é doido de ser vegano, né, come carne. Então, assim, a maioria absoluta das pessoas comem carne. Às vezes comem pouca carne, mas elas comem carne. Só que elas comem carne junto com outras coisas. E como a culpa é sempre da carne, né, o bode expiatório, então, só que realmente, se você está com o estômago todo ferrado, se você comer carne, a carne vai piorar mais ainda aquele quadro ali. É como se você, por exemplo, você pegar um lixo, jogar só folha no lixo, vai apodrecer. Mas se você jogar folha e carne, apodrece mais ainda. Mas se você jogar só carne, não apodrece tanto.
Com certeza. Aí a gente tem que enxergar, né, pessoal, que não é assim, óbvio que o aumento no consumo de carne por si já vai trazer benefícios, tá? Principalmente para quem estava naquela toada, comer um bifinho na palma da mão e o consumo de carne, eu enxergo isso na minha vida dentro de casa, né? Só o aumento do consumo da carne já modifica a saúde. Mas essas tranqueiras que a gente come, aí é que tá. Né? E quanto mais volume de fibra, né? Eu para mim, saladas, legumes, para mim isso não existe mais. Eu não sinto nem vontade. Né? De vez em quando, assim, que eu consumo um tomatinho cereja, que a minha filha come bastante, assim, uma coisinha assim, bota um tomatinho na boca. Mas, gente, assim, eu não consigo mais consumir fibra. Porque, para mim, o efeito da fibra é exatamente esse. É gás, é uma coisa absurda. E é direto. Assim, você come, daqui a pouquinho você já está sentindo estufado, já vem aquele peso. Né? Então, a gente tem que começar a entender, escutar um pouquinho do nosso organismo. E a carnívora nos proporciona muito. Porque sendo uma dieta de eliminação, a gente vai consumir o alimento mais puro, mais biodisponível, mais biocompatível para o ser humano. Né? E aí você vai começar a sentir o que é a reintrodução. A reintrodução dos alimentos é que vai te mostrar aquilo que você pode, até o volume daquilo que você pode voltar a consumir, né? E o quais ainda você não pode, né? O que ainda é alergênico para você? Tem pessoas que não podem consumir ovo, tem pessoas que, né, o ovo, para quem tem, ele é perigoso também. Né? A gente vê aí, a Cecília, ela tem quase que uma crise consumindo ovo. Eu não posso consumir a clara do ovo em excesso. Eu consumo mais a gema do ovo. E eu evito o consumo de ovo, na verdade. Eu consumo, assim, eventualmente. Por quê? Para mim, não faz tão bem. Então, a carne como base, né? Principalmente a carne ruminante, que não tem tantos alergênicos, né? O frango tem um pouco mais, a gente sabe, né? A questão do ômega 6 aí também das rações, né? Para a produção de aves e tal. Então, assim, a carne de ruminantes ainda é a melhor. Doença autoimune, quer fazer realmente um teste e fazer uma cura intestinal, a carne de ruminante é a mais indicada. Né? Então, assim, e a gente tem que ouvir o corpo. Né? Eu acho que quando a gente começa uma estratégia carnívora e que a gente começa a se sentir melhor, a gente tem que enxergar o que é aquilo que está acontecendo, né? Simplesmente ir lá no nutricionista, no médico e seguir a cartilha e sei que aquilo ali, estou fazendo porque ele me mandou. Não, está fazendo, presta atenção nos resultados que você está, né? A reintrodução. Perguntaram aqui, eu vi passando uma pergunta sobre diabetes tipo 1 e carnívora, né? Tem um pupilo meu que ele é diabético tipo 1, ele toma insulina, ele é maratonista e ele está fazendo a carnívora com ótimos resultados. Melhor na carnívora do que com a cetogênica. Porque quem é diabético tipo 1 tem sempre aquela problemática da cetoacidose. Eu acho complicado cetogênica para diabéticos tipo 1. Gosto mais de low carb. Mas ele até é paciente do Dr. Ciro Cobra também. E ele se deu muito bem com a carnívora, melhorou tempos nos treinos, ele é maratonista. Então, assim, diabéticos tipo 1 tem bons resultados também com a carnívora. E ele ajustou o nível já de insulina dele. Tá consumindo menos, tá precisando menos por conta da carnívora, porque a carnívora acaba tendo... Anti-carninha aí para quem é diabético, tá? Tanto tipo 1 quanto tipo 2, que vai fazer carnívora, façam um acompanhamento com o nutricionista ou com o médico, porque fatalmente vocês vão ter que diminuir a dose para quem toma. Exatamente. Que foi o caso dele. Ele teve que reduzir a dose da insulina por conta da carnívora. Sozinhos vocês Exatamente. conseguir enxergar, né? Conheça muito Ó, bem. o que a Danisa Valente está falando aqui, ó. Emagreci 11 quilos em um mês de carnívora. Caramba! Sensacional, né? Tem mais uma perguntinha aqui. Vamos ver quem vê ela aqui, ó.
Estratégia carnívora com ovos e queijo. Estou com muita queda de cabelo. A Maísa Gonzaga perguntou, ela faz, né? E perguntou. Tem que descobrir a causa da queda de cabelo, né? Tem que fazer os exames de sangue para ver se tem alguma deficiência nutricional. Mas já me remete, se você está consumindo ovos e queijo, será que você não está reduzindo muito a quantidade de carne vermelha? Está reduzindo ali a B12, né? Que é importante para cabelo e tudo. E consumindo mais ovo e mais queijo, um laticínio, que às vezes ele é um pouco alergênico, pode causar uma desbiose e tudo, e pode estar atrapalhando a absorção dos nutrientes da carne vermelha. Teria que avaliar. Eu faria uma exclusão por um tempo, só do queijo, deixaria os ovos e a carne. Me observaria. Continuou, tira os ovos também e fica mais ali nas carnes, os ruminantes, vai se percebendo. Porque pode ser que esteja atrapalhando os queijos. Vou dar uma boa noite aqui para o meu xará. Doutor Cláudio Brasil me emprestou um livro, Cobra, que fala sobre e a alopécia. É um livro que fala um tratado de homeopatia, né? Que uma paciente até passou para ele. E nesse livro fala muito sobre a questão fúngica, tá? Então, a queda de cabelo, a alopecia, ela está muito associada ao crescimento de fungos. E a gente sabe que leite alimenta com açúcar e leite. Então, queijo na carnívora, tem pessoas que podem, mas tem pessoas que não deveriam consumir queijo, até justamente pelo aumento da bacteriemia intestinal. E a outra coisa que eu normalmente vejo, tá? A gente, nessa nessa experiência nossa carnívora, né? O que eu vejo que acontece normalmente, aí aí não estou dizendo que é o caso, é a pessoa comer menos do que ela deve. Comer pouco. Porque como a carne é muito saciante e a gente vive numa cultura de que tem que comer pouco, de que tem que passar fome para emagrecer, né? Então, quando a gente come pouco, o que acontece? Os tecidos como pele, cabelo, unha, eles são os últimos da fila nutricional. O corpo primeiro vai alimentar o cérebro, depois o coração, depois o pulmão, os órgãos mais vitais. E por último, a pele e o cabelo. Então, igual um calango que solta o rabo lá para não morrer, né? O nosso corpo ele abre mão do cabelo para nutrir outras partes. Então, se está faltando nutriente para o cabelo, é porque está tendo, de alguma forma, uma deficiência nutricional, que pode ser em função de um fungo, pode ser em função de estar comendo alimentos que não são tão nutritivos, não absorvendo outros, mas provavelmente é falta de comer mais. Então, assim, é muito difícil, a gente estava discutindo isso hoje, Alessandro, que a gente está fazendo um desafio lá na tribo, que é para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Então, um grande desafio, principalmente para as mulheres, a gente estava falando isso com o Carlinha hoje, é comer muito. Por exemplo, a meta lá é no mínimo 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. É bem difícil de comer isso. É bem difícil. Então, assim, na dúvida, na carnívora é assim, na dúvida, ultrapasse na proteína. Então, você está na dúvida se pode ser porque você está comendo pouco, come o máximo que você conseguir, vai até a saciedade mesmo, porque ela não é muito grande. A gente não consegue exagerar em proteína. É praticamente impossível, né, a pessoa exagerar em proteína. Talvez em gordura. Em gordura, se for um torresmo, se for um queijo, a gente consegue exagerar na gordura da carnívora. Mas na gordura da carne mesmo é difícil também, porque ela enjoa, né? Mas assim, você pode aí ganhar uns pezinhos agora. Na proteína, exagerar em proteína de carne é muito, muito difícil, se não for impossível para um ser humano fazer isso. Então, quer melhorar a nutrição do seu cabelo, garantir que seu cabelo não vai cair, come até a saciedade. Que é uma forma... Eu percebo muito, assim, na carnívora, quem está iniciando, um erro bem comum. A pessoa está acostumada a fazer o seu prato ali de comida, certo? Arroz, feijão, salada e a carne. Aí pensa assim, eu vou fazer a carnívora agora. Aí tira o arroz, o feijão, a salada e a porção de carne continua a mesma. Não é assim, gente. É para você preencher o restante do seu prato.
Nem que seja com outras carnes, com ovos e tal. Não é aquela quantidadezinha que você costumava comer. Pode colocar mais carne. É como o Cobra falou. É difícil você ultrapassar a quantidade de proteína. O nosso corpo, ele autorregula a quantidade de proteína que a gente consome. Chega ali um certo ponto, ele diz, olha, não manda mais proteína e você não consegue mais comer. Então, na gordura não tem muito isso, no carboidrato também não. Você consegue comer grandes quantidades, porque o nosso corpo transforma em estoque. A gordura é o estoque de energia, que ela é através do consumo de gordura ou de carboidrato. A proteína não. Então, não tem perigo não tenha medo de engordar comendo muita proteína. Você tem perigo de engordar se você comer muita gordura e muito carboidrato. E outra coisa também, uma dica que eu gosto de dar, que isso eu tô fazendo comigo mesmo, porque eu tenho essa dificuldade. Eu, como mulher, eu não consigo comer grandes quantidades de carnes numa refeição só. Então, eu fraciono muito. Eu, geralmente, de manhã, eu acordo totalmente sem fome. Mas, para cumprir o desafio forte e magro lá da tribo carnívora, eu acordo sem fome, mas eu tomo meu café da manhã com meus 4 ovinhos ali. Aí almoço, não fazia lanche da tarde, não tenho o costume de fazer lanche da tarde, mas agora eu estou fazendo porque eu preciso comer mais proteínas para atingir. Eu gosto de ultrapassar esses 2 gramas por quilo de peso, eu estou conseguindo bater 2,5. E eu estou emagrecendo comendo mais proteína, porque eu estou fracionando. E isso é uma coisa que a gente conversou hoje lá e que está no livro do Dr. Souto. Inclusive através de prova científica, né? Estudo científico, duplo cego, randomizado, crossover, né? Dos 2 lados fizeram, que quem consome mais proteína emagrece mais. A proteína é um macronutriente que ajuda no emagrecimento quando você come mais. E não menos. Não é comendo menos proteína que a gente emagrece. É comendo menos, talvez, gordura, mas também não pode ser tão menos. Não pode ter medo de gordura, né? Mas não pode exagerar na gordura. Mas a proteína, não. Proteína, quanto mais, melhor, entre aspas, porque esse mais a gente não consegue exagerar. Né? Inclusive, a Carlinha até deu esse seu próprio exemplo, né? Que você está conseguindo desbloquear agora o seu emagrecimento, depois você passou a comer mais proteína. Exatamente. Eu estava estagnada há um tempo já, fazendo a carnívora tradicional. Porque eu achava que estava comendo o suficiente. Eu estava fazendo praticamente 2 refeições no dia, almoço e jantar. O máximo que eu conseguia comer, mas ainda não era o suficiente. Então eu tive que fracionar, eu tive que incluir o café da manhã e o lanche da tarde. A partir daí eu comecei a emagrecer e eu estou ganhando massa magra. Estou emagrecendo, perdendo gordura e ganhando músculo, que eu também já não vinha ganhando há um tempinho. Aí tá, já está aumentando. E essa é uma coisa, né? Esse desafio forte e magro e essa condição de ganhar massa magra e emagrecer ao mesmo tempo é uma condição que é só das estratégias de baixo carboidrato. Estratégias de alto carboidrato você tem que escolher. Ou você ganha massa magra e gordura junto, ou você perde gordura e massa magra junto. Né? E ainda tem outro porém. Geralmente você só consegue esse tipo de resultado de perder gordura e ganhar músculo quando você é um iniciante, que você nunca fez dieta nenhuma, não treinava. Quando já chega num nível que eu já estou há muitos anos, é difícil conseguir esse tipo de resultado. Perder gordura e ganhar músculo é praticamente impossível. Mas com a carnívora, tá dando certo. Isso aí. E é uma questão que não é questão... porque, assim, calorias importam? Com certeza, calorias importam. Só que a caloria, ela é mais uma consequência de uma questão hormonal do que realmente a causa do emagrecimento ou não. No livro do Dr. Souto, ele dá um exemplo muito legal, que é o seguinte: uma pessoa grávida, ela vai ganhar peso. Mas ela está ganhando peso porque ela está comendo mais? Ou ela está comendo mais porque ela está ganhando peso? Porque ela precisa ganhar peso. Então, o corpo deu uma ordem hormonal dela comer mais, e ela está comendo mais, e ela só está ganhando peso porque ela está comendo mais. Mas ela não está ganhando peso porque ela está comendo mais. Ela está ganhando peso porque ela está grávida. Então, quando a
gente come carboidrato, o carboidrato tem um efeito hormonal que é como se você ficasse grávido. E eu constatei isso É na uma época ordem de você passando comer mais. o... E aí você come mais e engorda. Você Por também quê? Você fica observou, né? com fome. Hã? Na época que eu Porque estava... aí a única maneira de emagrecer comendo carboidrato é possível? Claro que é. A dieta rica, alta em carboidrato, proporcionalmente, dá para emagrecer, né? Fazendo déficit calórico. Só que você não necessariamente você vai passar fome. Porque o seu corpo está pedindo e você não está entregando. Agora, quando a gente entra na carnívora, low carb, é o contrário. É exatamente o hormônio da leptina que faz você emagrecer. Ele tira a sua fome. É como se fosse um Ozempic natural, né? Eu estava dando exemplo, Cobra, da época que eu usei o sensor contínuo de glicose, né? Eu fiz exatamente esse teste. Eu passei um tempo comendo carboidrato com uma quantidade específica de calorias. E depois eu passei para uma outra dieta, uma carnívora, com a mesma quantidade de calorias. Com carboidrato, eu ganhei peso. E sem o carboidrato, né, eu perdi peso. A mesma quantidade de caloria. Ou seja, realmente as calorias elas importam? Importam. Mas não é tudo. Para algumas pessoas, o carboidrato ele tem esse sinalizador hormonal, inflamatório, que vai atrapalhar o emagrecimento. Não só atrapalhar, vai lhe fazer ganhar mais peso, ganhar mais gordura. Isso é um fato. É porque a gente também Carlinha, tem tema de saciedade, né? Que o nosso corpo está em busca de quê? De aminoácidos. proteína. Enquanto ele não encontrar a quantidade, você não consumir a quantidade que ele necessita, ele vai te mandar comer. É simples. Simples. Simples assim. E aí não vai acionar nunca o teu sistema de saciedade. O teu hormônio da saciedade não vai ser ativado. O cérebro não vai receber essa informação. O cérebro vai receber a informação de que ainda você está com fome, de que ainda há uma necessidade, né? Por uma demanda de... E aí o que acontece? A pessoa emagrece fazendo um déficit calórico e um déficit proteico. Né? E passando fome e perdendo gordura e massa magra ao mesmo tempo. Então existe esse mito que é impossível você fazer bulking e cutting ao mesmo tempo, porque no mundo da Carbolândia realmente é impossível. Ou você está engordando e ganhando massa ao mesmo tempo, ficando aquele cara inchado e sem definição, e depois você muda completamente sua dieta, que aí tira carboidrato e gordura, porque gordura não pode nunca, né? Eles tiram carboidrato e gordura e ficam comendo só proteína magra. E salada, carne magra e salada, carne magra e salada. Aí come pouca proteína, pouca saladinha, fica na dieta baixa, aí perde músculo e gordura ao mesmo tempo. E fica nesse efeito sanfona para lá, para cá, para lá, para cá. Na carnívora a gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E eu fiz isso. A Carlinha está aqui para não me deixar mentir sozinho, né, Alessandra? Está fazendo isso nesse momento num nível, digamos assim, num nível mais alto já é marombeira de tempo, de fazer dieta, é toda certinha também, fazer dieta controladinha, né? E conseguiu ainda ter um up em cima disso, que é o que a Comanda falou. É bem difícil. E esse protocolo que a gente está usando lá é muito legal, por quê? Porque ele tem um efeito hormonal integrado nele. Então, não é uma coisa assim só, controla quantas calorias você vai comer e toca direto. Não, tem um efeito de uma fase de ganho de massa com mais baixa em gordura, depois um reload de mais gordura, depois jejum, aí volta para outra fase. Então, assim, são ciclos que fazem um estímulo hormonal encaixado com o treino, né? Que está conseguindo realmente fazer esse efeito, que é o efeito que todo mundo quer na vida, né? Ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, sem passar fome. Maravilhoso. Sem passar fome. Que é a melhor. É a melhor parte. Alessandra, por exemplo, você emagreceu foi 25 quilos, né, Alessandra? 25 quilos. Sem prática de atividade física. Gastou as calorias e tal, não. Só carnívoro. Pum! E o mais interessante é a cobra. Assim, ó, eu ainda não tenho uma rotina
de exercícios físicos forte. Por quê? Porque eu venho de anos de fibromialgia, anos de flacidez muscular. Todas as atividades que eu comecei a fazer, eu me lesionei pulso, lesionei tornozelo, lesionei joelho. Então, a minha volta, ela tem que ser muito lenta. Eu preciso aumentar minha testosterona, porque também eu passei por uma terapia monoclonal, eu tive câncer de mama, eu fiz uma terapia para reduzir a progesterona, e isso me diminuiu muito todos os meus hormônios, né? Mesmo estando na carnívora, eles não subiram. Por quê? Porque eu tive uma intervenção lá atrás, medicamentosa, e que bagunçou todos os meus hormônios. Então, eu estou fazendo uma reposição agora de hormônios de testosterona, de progesterona, para justamente começar a me dar uma condição física maior. Mas mesmo assim, não treinando, né, musculação, botando muita força, porque por causa dessa questão das lesões, o meu corpo está completamente diferente. Então, assim, tá mais... isso prova que o exercício pode ser um grande aliado para o emagrecimento, é importante, mas assim, a dieta, a alimentação, ela é infinitamente superior e mais importante para o emagrecimento. Com certeza. Eu não fiz uma caminhada, tá? Para dizer para você. Eu fiz a dieta e eu perdi 5 quilos por mês, sem nenhuma atividade. Porque foram assim, ó, 5 meses perdendo 5 quilos por mês. Em carnívoras, tá, gente? Sem frutinha, sem ninho. E sem querer emagrecer. O detalhe é esse. Não era o seu objetivo emagrecer. Seu objetivo era se curar. Cura. Era cura. O emagrecimento veio de brinde. E eu comecei na véspera do Natal. Tá? Eu vou fechar 2 anos agora. No dia 20 de dezembro eu fecho 2 anos de estratégia carnívora. Inclusive, a gente estava conversando isso, Alessandro, também, que eu acho importante a gente falar aqui na live para as pessoas saberem, é que a carnívora ganha massa muscular, emagrece, vertiginosamente os dois. São as melhores estratégias para ambos, de forma saudável, lógico, mas esse é o menor dos benefícios. O benefício que acontece aqui, ó, o benefício de saúde, de cura, ele é muito superior ainda a esses benefícios. Esse meu pupilo, que ele é diabético tipo 1, mas ele... Cobra, só deixa eu completar aqui o pensamento do Cobra. Tem um outro benefício muito importante. Cognição, gente. Memória. Tá? E outra, vocês estão evitando doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Tá? Porque esse é o retrato do nosso idoso. O Parkinson, ele tem Alzheimer. E a gente, adultos aqui, estamos indo para esse caminho. Ou você evita isso agora, tá? E a carnívora é a melhor ferramenta para que você não tenha Alzheimer, para que você não tenha Parkinson, que você não tenha demência. Verdade. Peguei. Você estava falando do seu pupilo, Karine. Esse meu pupilo, que ele é maratonista, ele não faz musculação também, mas ele ganhou massa magra, correndo, sei lá, não sei quantos quilômetros aí, sem fazer treinamento resistido. Ele ganhou massa magra na carnívora também. Não tem segredo. E acontece muito. Quem está sarcopênico, a gente fez uma conversa com uma ex-vegana, né? Que ela estava sarcopênica, ela estava com a massa magra debilitada, né? Estava abaixo do saudável. Ela começou a carnívora, sem fazer exercício, ganhou massa magra. Voltou. Sem fazer atividade física. Então, os tijolinhos da construção, gente. A carne. A gente precisa ter carne. Né? E a gente vê aí que o pessoal das dietas vegetariana e vegana estão com problema de sarcopenia, entre outros. Então... Carlinha, perguntaram aqui como é que é a sua rotina de alimentação diária. Normal, nos seus dias normais. Assim. O que você come, quanto? Um dia normal. Meu café da manhã, sempre eu consumo ou ovos, 3 a 4 ovos, ou um caldo de ossos. Às vezes eu abro 2, 3 ovos dentro do caldo de ossos, às vezes coloco uma carne moída dentro do caldo de ossos. Eu gosto porque boto uma xícara
e é prático, né? O caldo de ossos eu uso muito. Almoço. Hoje, por exemplo, eu comi quase um galeto inteiro. Deixei só o peito. Não gosto do peito. Só gosto da carne Eu, gorda. eu gosto assim, ó. Comi um galeto. Aí o lanche da tarde, que eu não fazia antes, agora eu tô fazendo, geralmente, ou é o caldo de ossos. Às vezes, quando eu quero uma coisa doce, eu tomo iogurte com whey. Procuro evitar coisa industrializada, mas de vez em quando eu opto por whey com iogurte. E o jantar muito parecido com o almoço. Ou eu faço um bife na manteiga, ou às vezes, o caldo de ossos, eu cozinho os ossos que tem carnes. Eu guardo aquelas carnes para o jantar, que eu gosto daquela carne molhadinha. Peixe também eu compro. Aqui em Fortaleza, peixe é muito acessível. Eu compro, às vezes, tilápia, faço grelhada ali, umas 5, 6 postes de tilápia. Peixe é bom porque dá para você comer em quantidade, porque você come e come e não enche, né? Peixe. Então, eu gosto muito de fazer um peixe assado na manteiga, no óleo de coco. Frango também. É basicamente isso. Todo dia, aí eu vou variando as proteínas, né? Eu misturo, às vezes, frango com peixe, peixe com camarão. Eu vou variando, mas é basicamente assim minhas refeições na semana. E na carnívora a gente Tá? tem que perder essa frescura de não misturar as proteínas. Uma delícia misturar. Banha E de tudo porco. combina, né? Tudo combina. Você bota uma carne com outra carne, com outra carne, tudo combina. Ó, o Dai Bortolasso diz isso, tá falando assim. Eu comia muitos vegetais e também muita carne. Virava uma bomba atômica. Eu imagino. Eu imagino que eu também era mais ou menos desse naipe aí. Eu acho que depois que a gente faz a carnívora, a vida perde um pouco a graça, né? Porque é tão legal peidar, né? Não. É um negócio que é... Ou Eu repostei outro dia a mulher no casamento, você viu? A mulher no casamento dela Deus. soltou um peito barulhento na hora que tava botando as alianças. Aí eu coloquei assim, ó, se fosse carnívora, não tinha pagado esse mico, né? não, e é uma coisa absurda, sabe? Porque a gente acostuma a não ter gases. E quando você tem, a gente chega a se assustar. Meu Deus! Que estranho. É desse jeito. O que eu comi mesmo? E às vezes é um tempero, gente. Às vezes é um tempero, como uma carne de panela, alguma coisa assim que tinha um tempero. Eu digo, o que eu comi? Ó, eu não posso consumir nem cebola nem alho. Eu tirei das minhas preparações cebola e alho. Minha carne é só na água e Eu sal. uso sal só. Mas às vezes a gente come na casa dos outros, ou come, né? Você tá comendo fora e acontece ter uma carne temperada. Aí o resultado é esse. Fermenta? Não tem. Eu tava fazendo um comentário, gente. Eu não gosto de comentar nos posts dos outros, mas tem aquele. Nem sei, cetogênica. É um cara que tá bem famoso aí que falou sobre o consumo de carne, aquele vídeo que viralizou, sabe? Falando sobre a experiência de Harvard. Eu acho que era. Eu comentei no post, ele falando que ele come chucrute e carne, né? Come repolho para vitamina C. Eu digo, cara, carnívoro não precisa de vitamina C. Tira esse chucrute. Pelo amor de Deus, só fermenta no intestino, né? E aí vem um monte de gente comentando em cima, né? E aí tem os haters, mas assim, gente, pense, pra que um carnívoro vai comer, ou cobra, pra que um carnívoro vai comer chucrute? Eu acho assim, a culinária, ela desenvolveu várias técnicas de desintoxicar a comida, né? Fermentação, germinação, cozinhar, nos fazer um monte de maracutaia para pegar um vegetal e torná-lo menos tóxico. Na carnívora, a gente não precisa fazer nada disso, porque a carne não é tóxica. Exato. Ou assim, você tem que colocar fibra para diminuir o índice glicêmico. Carne não tem índice glicêmico, então não precisa de fibra.
né? Então, assim, tudo fica muito mais fácil. Ah, você tem que fazer um monte de conta para descobrir qual é a relação proteína-energia da comida. A carne já vem na proporção certinha. Você tem que fazer uma combinação de grãos para poder ter todos os aminoácidos. Na carne já tem todos os aminoácidos. Então, assim, carnívoro não tem que fazer nada. Só pegar e comer. É muito Exatamente. simples. O difícil é responder os outros falando que você vai morrer de câncer. O difícil é você desmamar do vício do carboidrato, que todo mundo é viciadinho um pouco. Eu mesmo sou um com chocolate. Esse que é a dificuldade. É acreditar que você não vai morrer de um infarto se você comer mais gordura. Mas a carnívora em si, ali, fazer carnívora, é um bife de ancho na airfryer, tá com um salzinho em cima, cortou, comeu, morreu Maria. É. Eu tava, uma pupila minha tava me perguntando, Carlinha, mas o feijão é tão, ela tava com ferro baixo. O feijão é tão bom pro ferro e tal, mas eu sinto tantos gases aí, mas eu tenho que botar de molho, de remolho. Aí vamos aqui, amiguinha, vamos pensar. Um alimento que você tem que deixar de molho, de remolho, fazer ele, tem gente que deixa até ele, como é que para crescer Terminar. germinar, são 4 ou 5 dias nesse processo para você cozinhar e mesmo assim você ainda sente o desconforto. Você gosta tanto de feijão para você ter que passar por isso, para tentar absorver um tipo de ferro que nem é o ferro, nem é o ferro como o da carne, que a gente quer super biodisponível. Não vale a pena, sabe? Então, assim, é a carne, é o fígado. Você vai conseguir, com certeza, da maneira que é para ser o ferro, do tipo que o nosso corpo absorve, metaboliza, é o da carne, é o do fígado. O do feijão, o trabalho que dá, o que vai causar no seu intestino, não vale a pena. Depois fica sem gosto, alguém dizendo, fica mesmo. Tanto molho, remolho, que diz que você vai cozinhar, não tem mais nem gosto de feijão, né? Tá com gosto sei lá o quê. Menos de feijão. E eu acho que eu sei que é páreo duro entre o feijão e o repolho, mas são os campeões, né? Feijão é certo, é comer feijão e virar uma bomba atômica, porque nunca vi comida para dar mais gás do que feijão, não. E a rafinose, né? Do feijão. Que a É a gente rafinose, né? que não tem Feijão é um alimento que eu deixei de comer há muitos Nossa, eu anos. também. Antes da carnívora, eu já não comia feijão, porque eu sentia isso, um desconforto danado, uma coisa que... E outra coisa, eu me despedia dele no vaso. Eu via que eu não absorvia o negócio, entendeu? As casquinhas de feijão estavam tudo lá no... Era aquele cocô pintadinho, né? Não digere, né? O ser humano ele não digere esse tipo de grão, milho, o feijão. E acho Milho era outro que despedia no vaso. a maior prova de que você não está digerindo um alimento é o milho, né? Então, para que consumir, gente? Não faz sentido. Mas agora, se a pessoa gosta muito, né? Vale a pena ir tentar fazer esse molho, remolho, mas faça sabendo que não é uma coisa saudável. O que eu me irrito é pregar esse tipo de alimento como sendo um saudável. Que a pessoa joga aveia ali em cima da fruta. Mas você gosta de aveia? Não, mas eu vi que era saudável. Não sei. Não é. Não é. Não é. Agora, se você gosta de aveia, aí é outra história, né? É porque existe... a gente não tem essa informação. E principalmente com relação a nutrientes de planta. Gente, eu fui aprender isso na carnívora, né? Acredito que você também. A gente nunca ouviu falar que a planta é defensivo químico próprio, né? Que ela também não quer comida. Então a gente não tem esse conhecimento e nem é de interesse da indústria e toda que a gente tem esse conhecimento, né? Assim como essa existe contra a carne, também não, se as pessoas começam a falar de antinutrientes, só querem te calar. Por quê? Porque o agronegócio, o agronegócio é o que domina, né? Então, grãos, produção de legumes, de verduras, de frutas, isso tudo também não é só ultraprocessados, né?
Então, a gente tem que aprender a buscar informação, né? E para saber mais sobre o que eu estava falando de vitamina C, aí, né, Cobra, tem uma live bem antiga com a Lua Ferrari, tá? Para quem quiser assistir, tá lá no Bate-Papo Carnívoro, e ela conta sobre a vitamina C dela estar abaixo de 1. Carnívoro não precisa de vitamina C. Assistam lá, vamos buscar lá. Vale a pena. Não, e a gente aprendeu com o Henrique recentemente por que que não precisa. Porque a vitamina C ela entra num processo para fabricar um nutriente que a gente precisa, que a carne já tem. Entendeu? Então, assim, a vitamina C é para pegar e transformar uma coisa em carne. Só quando você come carne, você já tem aquele negócio pronto, você não precisa de vitamina C. E a outra coisa é que o açúcar, né, que a Lua falou, o açúcar concorre com vitamina C para entrar na célula. Então, você está comendo mais açúcar, você precisa de mais vitamina C para na hora da concorrência ali, dar para a vitamina entrar. Então, assim, a base é a seguinte, eu estou estudando agora, tá ontem até aí na live, estou estudando agora bastante, porque eu estou preparando uma aula sobre a relação entre cães e humanos. E aí eu estou buscando na história. E uma coisa engraçada é o seguinte, essa relação de cães e humanos, ela se deu num período que foi o período glacial da Terra. Do período glacial para o período do degelo, né? Que tem até essa coisa do dilúvio, que foi no degelo, né? Aquela era de gelo, do gelo, aquele desenho animado que tem aquela barreira de gelo e lá do atrás tem a água, e depois cai a água toda e inunda. Então, aquilo lá realmente aconteceu e é mais ou menos naquela época. O ser humano na caverna, com cães, convivendo com cães, caçando junto com os cães, caçando mamute e bisão. Então, isso foi muitos anos. Então, mamute e bisão são ruminantes. Carne vermelha e animais do frio, eles são carne vermelha, sangue quente e muita gordura. Então, foi aí que o ser humano dominou o planeta Terra. Foi nessa fase. Então, assim, é simples assim. Foram milhares e milhares de anos, muitas gerações, comendo carne vermelha gorda. É por isso que quando a gente come carne vermelha gorda, tudo funciona, porque é o alimento certo para nós. Assim como grama é o alimento certo para os ruminantes. E a grama, ela foi uma vegetação que dominou o planeta, as savanas, onde era um deserto, porque ela é muito resistente. Poucos animais se adaptaram a comer a grama, porque ela é muito venenosa. E os alimentos que a gente come hoje na indústria, né? Arroz, trigo, milho, cevada, aveia, centeio, todos são gramas, são gramíneas, são alimentos muito venenosos. Por isso que eles são bons para a agricultura, porque você planta e ninguém come. Por isso que eles crescem muito, porque ninguém consegue comer, só ruminante. Aí você bota uma cerca, deixa o ruminante do lado de fora, nenhum outro bicho consegue comer praticamente. Então, a solução que a gente chegou, né, na última live com a Lívia, é quebrar essa cerca. Deixa os boi entrar na plantação de trigo, de milho, de aveia, de arroz, deixa eles comerem tudo, depois a gente come eles. Está solucionado o problema da terra. Ninguém mais se envenena com alimento que não é para gente dá o alimento para quem é o dono dele e depois a gente come eles, porque eles são o nosso alimento. Né? Simples assim. Se reproduzem bastante, porque tem bastante alimento, e aí acaba com a fome no mundo. Acabou. E com as doenças. Todo mundo acaba com fome no mundo de verdade, né? Porque dá um bife, não uma cesta básica, né? Claro. Porque hoje as campanhas de acabar com a fome dão uma cesta básica. O que tem na cesta básica? Arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo de soja. Cadê a carne? Cadê a proteína? Não tem nenhuma proteína. Zero proteína. Nem um ovinho para contar uma história, nem uma latinha de sardinha para contar uma história, para dizer que tem alguma coisa. Nem um charquezinho, né? Nada. Antes tinha. Hoje não tem mais. Hoje é assim, deixa o povo com fome e tope eles de grãos porque a gente fatura mais. Aí você vai naquelas campanhas de combate à fome, você vê na TV, tem uma senhorinha lá, idosa, visivelmente diabética,
com um braço dessa grossura, assim, que está morrendo de fome. Mas como que ela está com fome se ela tem um braço dessa grossura? Porque ela está obesa por excesso de comida vazia, né? Caloria vazia. Nutrida. Desnutrida. E aí, o que dão para salvar a vida dela? Uma cesta básica com arroz, feijão, farinha de trigo, açúcar e óleo de soja. E macarrão. Triste. Vai salvar a vida dela? Não vai. É a nossa realidade, infelizmente, né? É a nossa realidade. Cobra, estamos chegando a 1h30 de live. Sabe que o Instagram daqui a pouco começa a nos derrubar. Vamos deixar a Carlinha aí para ter uma finalização. Pois é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei bastante. Estou vendo já que está chegando muito seguidor novo. Fiquem à vontade para ver o meu conteúdo. Eu gosto muito da estratégia carnívora. Estou realmente levando como estilo de vida. De vez em quando eu passeio numa low carb, numa cetogênica, mas eu já vi que eu performo melhor realmente com o estilo de vida carnívoro. Então é mais ou menos por onde eu quero seguir e é o que eu prego realmente, porque eu vejo benefício em todo mundo que eu introduzo. A estratégia carnívora tem um tipo de benefício, é impressionante. Mas assim, eu digo que é impressionante, mas nem é tanto, porque se a gente for pensar na nossa ancestralidade, é isso. A gente se desenvolveu assim. Então, nada mais do que justo que o ser humano ele reaja muito bem a uma estratégia como uma carnívora. Porque, como vocês falaram, né? A proteína é um macronutriente de construção muscular. Então, o que a maioria dos seres humanos hoje estão precisando realmente é de mais músculo, de mais nutrientes, tá? A maioria das pessoas que chegam com exames a mim, chegam com exames com baixo de ferro, baixo de vitamina B12, tudo isso é por conta da ausência da carne. Então, assim, não temam a carne é nossa amiga, nos faz bem, nos faz performar, melhora a nossa saúde e é por aí. Muito obrigada pelo convite. Então, eu que agradeço, né, a presença da Carlinha aqui, né, no nosso bate-papo, mais uma vez, né, Cobra, a gente está tentando trazer carnívoros da vida real aqui, pessoas que estão na carnívora, né, que sabem, e a Carlinha já parando aí para, né, ser uma nutricionista fora da caixinha aí, fora da Matrix. Parabéns, Carlinha. Obrigada. E aí, ó, para vocês que estavam aí atrás de um nutricionista que entenda da carnívora, né? Que não vai colocar a culpa em você depois que você fizer. Não, você que fez a dieta errada. Passa a dieta com 55% de carboidrato, comida sem gosto, um monte de folha, não dá nada certo e a culpa ainda é da pessoa, né? Eu já passei por isso. E várias pessoas passam por isso. E o sistema funciona assim. Então aí tá. Quando é que você se forma, Karine? Final do ano? Dezembro, já praticamente nutricionista já. Tem um diploma, pelo menos, né? Mas mais que um diploma, que é o diploma, infelizmente, né? Não significa que vai realmente funcionar a nutrição da pessoa, que ela tem um diploma de nutrição, não funciona. Mas no caso da Carlinha, assim como vários outros, né? Rick, Letícia, a Lua, são nutricionistas fora da caixinha, realmente, né? Que entendem da carnívora e que realmente fazem uma nutrição para ter saúde de verdade, tá? E a Carlinha está lá na tribo carnívora com a gente. É um exemplo de disciplina, de treino, de alimentação e está sempre contribuindo. E muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Fico muito feliz por dessa vez agora você ter conseguido entrar na live, aqui no bate-papo, ter trazido a sua experiência não só de quase profissional, mas já profissional, que já atua com mentoria e tudo, mas mais que isso, que hoje é dia de apresentar a experiência pessoal, né? Que é o nosso quadro de Carnívoros em Foco. Porque a gente traz aqui a teoria, né, Alessandro? Traz profissionais, tanto que a maioria deles também são carnívoros, ou pelo menos alguma estratégia de baixo carboidrato, né? Ou animal-based. Mas, assim, a gente também traz pessoas da vida real, como a Carlinha acabou de falar, fez cetogênica há muitos anos e agora mudou para carnívora e realmente a carnívora ela é um passo à frente da cetogênica, né? Digamos assim, a carnívora é uma dissidência da cetogênica, porque a carnívora é cetogênica,
né? Só que sem vegetais, é uma cetogênica sem vegetais. Assim como a carnívora é low carb. Uma carnívora é low carb, é cetogênica, só que eu gosto de falar que é o suprassumo da low carb, é o suprassumo da cetogênica, né? Porque simplesmente é a que mais é biologicamente adaptada ao nosso organismo, à nossa espécie. Então, obrigado, Carlinha. Alessandra, boa sorte na sua cirurgia. Boa sorte na minha. Boa sorte os dois nas cirurgias. Bora fazer a nossa cirurgia. Tá de folga, tá, pessoal? Terça-feira que vem não vai ter bate-papo carnívoro, tá? Porque nós dois estamos enfermos, né? Recuperando, né? Recuperando, né? Em recuperação. Tá bom? Aqui do... Obrigado, gente. Obrigado pela presença de Valeu, todos. até a próxima. Tchau.